Salve, torcedor do Vitória, chega mais porque hoje a conversa vai pesada sobre o futuro do clube, sobre o que precisa mudar e sobre o que realmente transforma um gigante como o Leão. Quando a gente fala do Vitória, não é apenas um escudo, é uma história que atravessa gerações e que muita gente carrega como parte da própria vida. Quem já pisou no Barradão, quem já viveu aquele clima único, sabe que ali existe algo diferente, e é justamente por isso que administrar esse clube é tão complexo. Não basta ter boa vontade, é preciso ter liderança, humildade, acima de tudo, respeito ao que o Vitória significa. O clube hoje precisa mais do que nunca de uma gestão de futebol forte, porque é o futebol que empurra o Vitória para a frente, que sustenta qualquer projeto e que dá identidade ao que se quer construir. E quando falo em gestão de futebol, não é misturar essa área com briga política, com disputa de cadeira ou com vaidade de dirigente. É saber separar as coisas, porque essa mistura tem prejudicado demais o Vitória. O torcedor sente isso no dia a dia, vê decisões que parecem feitas sem critério, vê a falta de estratégia e percebe que, enquanto alguns estão preocupados com a própria posição, o clube fica para trás. O Vitória precisa de um norte claro, de organização, de profissionalismo e de projetos sólidos que não mudem conforme o vento político sopra. É assim que se reconstrói competitividade, é assim que se retoma respeito. E quando se fala em projeto, tem algo que sempre vem à tona, a divisão de base. Por que não existe Vitória forte sem revelar jogador, sem formar atleta, sem garimpar talento? Quem viveu o clube no final da década de 90 e no início dos anos 2000 sabe o que foi aquele período. Aquela base transformou o Vitória em referência nacional, revelou jogadores que brilharam no Brasil e no exterior e fez o clube ser reconhecido como um celeiro. Aquilo ali não foi obra do acaso, foi fruto de método, de observação, de estrutura, de profissionais competentes. E hoje falta ao Vitória justamente aquilo que um dia fez dele um campeão em revelar talentos, uma política de captação forte, agressiva, presente em cada canto da Bahia. Quantos jovens promissores o clube já perdeu para times de fora simplesmente porque não foi enxergar? O Vitória precisa voltar a ocupar esses espaços. Por isso a ideia de criar núcleos fixos no interior não é luxo, é necessidade. A Bahia produz jogador como poucos lugares no país, mas o Vitória deixou de ser protagonista nesse processo. Reestruturar a base, recuperar metodologia, criar identidade de jogo, formar o atleta para dentro e para fora de campo, tudo isso é parte de um projeto que olha para o curto prazo, mas também enxerga o longo. Porque base não é apenas revelar, é sustentar o clube, é gerar ativo, é dar identidade ao time profissional. E quem viveu isso por dentro sabe o quanto faz diferença. Agora, falando do tema que mais mexeu com o torcedor nos últimos meses, é impossível não entrar na questão da transformação do clube, no debate sobre a mudança de modelo, no que representa uma governança mais profissional e, principalmente, no impacto da chegada de um investidor de verdade. Não adianta romantizar gestão sem recursos, porque no futebol atual isso simplesmente não funciona. É impossível competir em alto nível sem capacidade financeira, sem planejamento, sem estrutura. O Vitória pode até lutar contra o rebaixamento 1 ano, 2 anos, se salvar no apagar das luzes, mas não vive assim para sempre. E a verdade dói, mas precisa ser dita, sem um investidor forte, conectado internacionalmente capaz de transformar o clube estruturalmente, o Vitória vai seguir preso no mesmo ciclo de instabilidade. Só que para isso acontecer é preciso querer, e quem acompanha o clube sabe que a atual direção nunca demonstrou interesse real em avançar nesse caminho. Não é discurso, são atitudes. Reuniões que não acontecem, portas fechadas, promessas feitas só para esfriar ânimo de torcedor e depois esquecidas. Quando dirigentes começam a falar que preferem vender cotas a sócios, em vez de abrir espaço para quem pode realmente transformar o clube, a mensagem está dada. O Vitória não pode virar um feudo político. Ele precisa virar um projeto de futebol. E quando falamos de futebol, o torcedor já cansou de ver erros que parecem se repetir ano após ano. É contratação sem critério, é jogador que chega, não rende e vai embora deixando problema financeiro para depois, é atleta que não tem o perfil físico, mental ou tático que um clube de série A precisa. E tudo isso acontece porque o Vitória não tem um diretor de futebol de alto nível comandando essa área.
O treinador tem que ser ouvido, claro, mas contratação não pode ser baseada em preferência pessoal de técnico. Treinador passa, o clube fica. E quando o treinador vai embora, quem chega não quer usar o jogador indicado pelo anterior. É um ciclo vicioso que já custa caro demais. A falta de um setor de inteligência ativo, atualizado e realmente influente nas decisões é visível. Basta olhar algumas chegadas recentes, jogadores que já não tinham mais competitividade, que vinham de anos sem intensidade, que não encaixavam no estilo que a equipe precisava para brigar firme na Série A. Isso não é azar, é erro de processo. E quando se erra tanto, o impacto é inevitável. Começa o campeonato, vem a turbulência, o time perde identidade, o torcedor se irrita e o clube cai novamente naquela luta desesperada contra o rebaixamento. Isso tem acontecido há 2 anos seguidos e não pode mais ser normalizado. Do outro lado, quando se acerta na liderança, os resultados aparecem rápido. A chegada de Jair Ventura, por exemplo, trouxe um time com cara, organização, entrega. Ele conseguiu reconstruir a união dentro do vestiário, trouxe motivação, fez o grupo se conectar. Isso mostra como liderança importa, como o ambiente influencia, como ter comando faz diferença. Só que não adianta arrumar a casa no meio da tempestade. O Vitória precisa iniciar a temporada preparado, com o elenco montado, com o perfil certo, com estratégia definida. E o torcedor sabe que tudo isso só acontece com uma reformulação profunda na diretoria de futebol e com a chegada de um executivo de alto nível, alguém do mercado, alguém que entenda de elenco, de perfil, de idade, de caráter, de intensidade, de estilo de jogo. Isso já está em conversas, isso já está no radar, mas precisa de liberdade e apoio para ser colocado em prática. O que não dá é continuar vendo o clube cair nas mesmas armadilhas de sempre, contratando por nome, por passado, por impulso, por conveniência política. O Vitória é maior do que isso. O Vitória é time para competir lá em cima, para olhar para frente e não apenas sobreviver. E esse é o ponto que precisa ser entendido de uma vez por todas. E quando a gente entra na parte mais delicada dessa história, aquela que gerou barulho, debate e desconfiança na torcida, é preciso colocar todas as cartas na mesa. O movimento que levantou a bandeira da modernização do Vitória nunca nasceu como articulação política, nunca foi criado para disputar poder interno. Pelo contrário, surgiu porque havia um vácuo enorme dentro do clube, uma imobilidade que travava qualquer avanço e que deixava claro para qualquer um de fora que o Vitória estava apenas empurrando o assunto com a barriga. Enquanto o mundo do futebol evoluía, enquanto rivais diretos davam passos largos, o Vitória permanecia estagnado, preso a decisões que mais pareciam feitas para proteger grupos do que para proteger o clube. A partir desse cenário, surge também o entendimento de que, se não houvesse um movimento firme, articulado e comprometido em provocar discussão, a SAF jamais seria tratada com seriedade. E não foi. Durante muito tempo, o tema foi tratado como mera formalidade, usado apenas para acalmar torcedor ou ganhar tempo. Reuniões eram marcadas sem profundidade, informações fundamentais não eram passadas, e qualquer tentativa de profissionalizar o debate morria sempre no mesmo ponto: falta de interesse da diretoria. E isso é algo que a torcida percebeu. Não é opinião isolada, é sentimento coletivo. Basta ver como cada passo do debate parecia travado. A verdade é que o clube jamais colocou o projeto em prioridade. Nunca houve uma condução séria, direta, transparente. Não houve convite real para que pessoas com experiência pudessem participar. Não houve sequer a atitude básica de dialogar com quem se colocou à disposição. Quando um clube age assim, ele mostra claramente qual é o horizonte que pretende seguir, e esse horizonte não é o da transformação. É o da manutenção. E manutenção, no caso do Vitória, significa repetir erros que já custaram caro demais. Outra prova de como o clube perdeu o foco está nas mensagens desencontradas que foram dadas ao torcedor. Uma hora se falava em abertura para investimento, em profissionalização, em governança. Na outra, vinham discursos totalmente diferentes, defendendo que as cotas deveriam ser distribuídas entre sócios, como se isso fosse resolver os problemas financeiros e estruturais de um clube que carrega anos de decisões ruins.
É esse tipo de contradição que cria desconfiança, porque mostra a falta de alinhamento e ausência de um plano claro. O torcedor não é ingênuo. Ele sabe quando está sendo enrolado e sabe quando o clube tenta esconder sua própria paralisia atrás de discursos prontos. E nesse meio todo, ainda apareceu a história da visita daqueles representantes do futebol do Catar, que acabou virando um dos episódios mais confusos dos últimos tempos. O torcedor ficou sem entender absolutamente nada. Como é que um grupo estrangeiro chega ao Brasil, é recebido por dirigentes de clubes rivais e não pisa no Barradão? Como esses visitantes vêm ao país trazidos por pessoas que representam justamente a área do clube responsável por estruturar esse tipo de projeto? E como isso tudo acontece sem que ninguém dentro do Vitória seja avisado, consultado, orientado? Esse tipo de situação, além de bizarra, revela algo gravíssimo: falta de comando, falta de comunicação interna e, principalmente, falta de disposição do clube em tratar o assunto com um mínimo de seriedade. O que aconteceu ali não foi um mal-entendido. Foi reflexo direto da desorganização. E foi também motivo legítimo de frustração, afinal, por mais que existisse boa vontade, não havia espaço para alinhamento real, porque o clube não queria. Mesmo quando existia relação pessoal com esses nomes de fora, mesmo quando havia pontes naturais e acesso direto construído ao longo de anos, nada disso foi aproveitado. E para piorar, ainda surgiram versões distorcidas, tentativas de minimizar os fatos, afirmações que não combinavam com a verdade. Foram declarações que deixaram torcedores indignados e mostraram, mais uma vez, a completa falta de transparência. E aqui entra algo que precisa ser dito com todas as letras: o que mantém um clube forte não é discurso, é prática. Não é publicação bonita, é decisão corajosa. Não é anúncio vazio, é projeto com fundamento. Enquanto outros clubes estruturam centros de inteligência, modernizam categorias de base, constroem instalações, fortalecem parcerias e preparam seus elencos com planejamento, o Vitória segue apagando incêndio. A cada temporada que começa, o clube insiste no erro, contrata jogadores quase no fechar da janela, traz atletas sem ritmo competitivo, repete contratações que não têm perfil de série e monta elencos que não se conversam. Isso coloca o time, ano após ano, no mesmo drama da segunda metade do campeonato, lutando para respirar no meio da turbulência. A torcida sabe disso. Ela sente isso na arquibancada e na pele. Porque quando Vitória entra em campo sem intensidade, sem padrão, sem competitividade, não é só um jogo ruim. É mais um sinal de que tudo aquilo que poderia ter sido corrigido na pré-temporada foi ignorado. E aí entra novamente a importância de profissionais bem escolhidos. Um executivo de futebol experiente, que enxergue além do óbvio, que tenha repertório, que saiba avaliar elenco, que entenda o mercado, que tenha compromisso com estruturação e não com improviso, muda completamente o destino de um clube. E isso não é teoria, é prática. Clubes que cresceram nos últimos anos passaram exatamente por isso. Enquanto isso, no Vitória, o torcedor vê contratações que não fazem sentido. Jogadores que já estavam fora do ritmo, que não tinham a intensidade necessária para disputar a Série A, que carregavam um histórico recente de baixa performance, e ainda assim chegaram como se fossem solucionar algo. É esse tipo de decisão que compromete um time inteiro, porque o elenco fica desequilibrado, jogadores são sobrecarregados e treinadores têm que montar equipes com peças que não se encaixam. E quando isso acontece, não tem milagre tático que resolva. O time sente, a tabela mostra e a pressão explode. Para piorar, algumas dessas contratações vieram acompanhadas de problemas extracampo, histórico de conflitos e dificuldades de convivência em vestiário, algo que qualquer setor de inteligência minimamente competente teria identificado imediatamente. E o mais curioso é que o torcedor comum, aquele que acompanha o dia a dia, muitas vezes enxerga essas questões de longe. Se o torcedor vê, como é que dentro do clube ninguém viu? A resposta é simples: porque não existe estrutura profissional funcionando como deveria. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News.
O ambiente no entorno do Vitória ficou agitado após a chegada inesperada de Nasser Al-Khelaifi, o influente dono do Paris Saint-Germain, que desembarcou discretamente na Toca do Leão e rapidamente virou o centro das atenções. Entre jogadores surpresos, dirigentes cautelosos e torcedores curiosos, o burburinho tomou conta da cidade. A presença do magnata levantou especulações de todos os tipos, especialmente depois de ter sido visto em reuniões fechadas com integrantes da diretoria rubro-negra, sempre cercado por seguranças e mantendo o habitual ar de mistério. Fontes próximas ao clube afirmam que o dirigente catariano teria demonstrado grande interesse na estrutura do Vitória e, principalmente, no potencial de crescimento do futebol nordestino. O comentário que ecoou pelos corredores, e que ninguém quer confirmar oficialmente, é de que Al-Khelaifi teria prometido um orçamento superior ao do chamado Bahia City, alimentando a ideia de que o Leão poderia se tornar o próximo grande projeto internacional no futebol brasileiro. A promessa, dita em tom casual, teria deixado dirigentes em êxtase e rivais em alerta, reacendendo sonhos de contratações bombásticas e reconstrução de elenco. Nos arredores do estádio, alguns torcedores juram ter ouvido que o plano envolve investimentos diretos na base, modernização da toca e até um possível acordo de cooperação com o PSG, algo que, segundo eles, explicaria a presença de assessores estrangeiros circulando pelo clube. Outros mais céticos acreditam que tudo não passa de um movimento estratégico para medir a repercussão antes de qualquer anúncio oficial. Enquanto nenhum posicionamento é divulgado, a cidade vive um clima de expectativa silenciosa. A cada carro preto que entra, a cada reunião que se prolonga, cresce a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Rumor ou realidade, o fato é que o Vitória virou tema internacional por algumas horas, e a torcida, naturalmente, já começa a sonhar alto, talvez mais alto do que jamais sonhou. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!